Bom dia, quero aproveitar essa oportunidade. Eu posso caminhar aqui, né? Não dá microfonia, nada. Tá bom, coisa vocês me chutam para lá. Ali? Então, quero aproveitar a oportunidade porque a Aliança do Pio Décimo tem nos apoiado já por muitos anos. E eu acho que nós não tínhamos tido a oportunidade de estarmos aqui com vocês e agradecer, né, esse apoio que tem sido fiel. E muito do que a gente vai falar hoje, na verdade, é fruto de um apoio de vocês e de outras pessoas que têm apoiado o nosso trabalho. E sei que vocês apoiam outros casais também. Então, o que a gente vai compartilhar hoje juntos, eu quero que vocês vejam como uma extensão, talvez, do que a Aliança Bíblica do Pio X tem feito aqui na cidade, dentro das comunidades, mas também em outros lugares, né, aí pelo mundo, através do apoio de vocês, né, em orações e sustento e assim por diante. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês, sabendo que vocês têm sido parte integral do que tem acontecido. Então, eu vou dividir o nosso tempo em dois momentos. O primeiro, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os projetos com os quais eu tenho estado envolvido no último ano, principalmente, e quero depois fazer uma reflexão baseada num salmo. Então, fiquem juntos aí comigo, respirem fundo. Talvez vai ser um pouquinho mais longo do que geralmente a pregação é. Eu também não sou um pregador, então nosso tempo vai ser mais de reflexão juntos mesmo. E só para falar brevemente, eu tenho trabalhado com a Teach Beyond desde 2015, mas no último ano eu fui convidado a me envolver com um projeto com os refugiados. E é um projeto global de educação, que faz parte do Ministério Global da Teach Beyond e se chama Além das Fronteiras. Então, fica essa foto aí, mas eu não vou começar a apresentação agora. Então, vou falar por um tempo desse projeto, desse ministério da Teach Beyond Global em vários países, com os refugiados. Mas eu quero começar primeiro lendo uma passagem de Salmo. E essa passagem vai servir depois para o nosso tempo de reflexão juntos. Então, vou começar lendo a passagem para que ela, de certa forma, nos guie hoje no nosso tempo de reflexão. E eu volto, então, aqui para os refugiados, para a apresentação dos projetos, antes de voltar para a passagem, mais tarde. Então, eu estou lendo aqui do Salmo 107, e eu tomei a liberdade de olhar várias traduções, e eu fiz um certo compilado aqui de versões diferentes. Então, se vocês têm a NVI e seguirem o Salmo 107, vocês vão ver que algumas passagens são um pouco diferentes, tá bom? E eu quero que vocês tenham esse contexto dos refugiados na cabeça. Eu sei que Caxias tem recebido muitos refugiados nos últimos 10 anos, uma coisa que não fazia parte da nossa realidade se tornou parte da realidade de Caxias. Então, eu sei que não preciso explicar muito para vocês o que é um refugiado. E, de certa forma, eu diria assim, nós, os imigrantes italianos e outros que vieram de outras cidades ou partes do Brasil para cá, a gente faz um pouco parte dessa história de migração, imigração, deslocamento, refugiados e assim por diante, né? Eu acho que se nós olhássemos a história, talvez a nossa imigração italiana, nos tempos modernos, com as categorias que temos, talvez nós teríamos outras nomenclaturas, né, para nossa imigração, enfim. Então, pensem nesse contexto, né? Nós todos viemos de um outro lugar para essa terra. Caxias tem recebido muitas pessoas de fora, né, de outras partes do Brasil, pessoas de outros países. Então, essa história de imigração ou migração faz muito parte da nossa história também. Se vocês não querem abrir a Bíblia, eu sugiro que vocês possam até fechar os olhos. Eu vou ler, então, essa passagem, esse Salmo de 107, que é relativamente longo, mas eu acho que vai valer a pena fazer essa reflexão juntos. Salmo 107.
Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Que os redimidos do Senhor contem sua história. Aqueles que Ele redimiu da mão do inimigo. Aqueles que Ele reuniu das terras do leste e oeste, do norte e do sul. Alguns vagavam por desertos e terras áridas, não encontrando caminho para uma cidade onde pudessem se estabelecer. Eles estavam com fome e sede, e suas vidas iam se esvaindo. Então eles gritaram para o Senhor em seus problemas, e Ele os libertou da sua angústia. Ele os levou por um caminho seguro para uma cidade onde eles poderiam se estabelecer. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor infalível e seus maravilhosos atos para a humanidade. Pois o Senhor sacia os sedentos e satisfaz plenamente os famintos. Alguns outros sentaram-se na escuridão absoluta, prisioneiros sofrendo em correntes de ferro, porque se rebelaram contra as ordens de Deus e desprezaram os planos do Altíssimo. Ele os submeteu ao trabalho amargo. Eles tropeçaram e não havia ninguém para ajudar. Então eles choraram para o Senhor em seus problemas, e Ele os salvou da sua angústia. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e rompeu suas correntes. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor infalível e seus maravilhosos atos para a humanidade, pois Ele quebra portões de bronze e rompe as barras de ferro. Ainda alguns outros se tornaram tolos através dos seus caminhos rebeldes e sofreram aflição por causa da sua iniquidade. Eles detestavam toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Então eles choraram para o Senhor em seus problemas, e Ele os salvou da sua angústia. Ele enviou sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Que eles deem graças a Deus pelo seu amor infalível e seus maravilhosos atos para a humanidade. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem suas obras com canções de alegria. Ainda alguns outros saíram para o mar em navios. Eles eram comerciantes nas águas poderosas. Eles viram as obras do Senhor, seus maravilhosos atos nas profundezas. Pois Ele falou e provocou uma tempestade que levantou as ondas altas. Eles subiram até os céus e desceram para as profundezas. Diante de tal perigo, sua coragem derreteu. Eles cambaleavam como bêbados, e todas as suas habilidades foram inúteis. Eles gritaram para o Senhor com seus problemas, e Ele os tirou da sua angústia. O Senhor acalmou a tempestade com um sussurro. As ondas do mar foram silenciadas. Eles ficaram felizes quando ficou calmo, e o Senhor guiou-os para um porto seguro. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor infalível e seus maravilhosos atos para a humanidade. Que o exaltem na assembleia do povo e elogiem-no no conselho dos anciãos. Ele transformou rios em desertos, as fontes em terra seca e a terra frutífera em solo estéril, por causa da maldade daqueles que viviam lá. Contanto, Ele transformou o deserto em açudes, a terra seca em nascentes fluindo. Lá Ele trouxe os famintos para viver, e eles fundaram uma cidade onde eles poderiam se estabelecer. Eles semearam campos e plantaram vinhedos que produziram uma colheita frutífera. O Senhor os abençoou e seus números aumentaram muito, e Ele não deixou que o seu rebanho diminuísse. Então seus números diminuíram e eles foram humilhados pela opressão, calamidade e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar em um deserto sem rastro. Mas o Senhor tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias com rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas os ímpios calam a boca. Deixe aquele que é sábio refletir sobre essas coisas,
e ponderar sobre os atos amorosos do Senhor. Amém? Então, fiquem com essa passagem aí em mente, enquanto a gente faz aqui uma viagem pelos projetos do Teach Beyond com os refugiados. Depois voltamos para essa passagem, vou fazer uma reflexão juntos com vocês. Ok, vamos adiante. Então, a visão desse ministério da Teach Beyond, chamado Além das Fronteiras, é de ver um mundo onde nenhuma fronteira restringe o acesso à educação, que transforma a vida através do amor de Cristo. Eu sei que vocês estão cientes que a Teach Beyond usa a educação como veículo para trazer o amor de Cristo, né, compartilhar do reino de Deus. E, obviamente, que os refugiados são uma categoria específica em termos de acesso à educação, então, por isso, a existência desse ministério específico alcançando essas crianças que têm um acesso muito restrito. Então, a educação. Vamos adiante. E a missão é estender o amor de Cristo além dessas fronteiras, fornecendo serviços de educação transformadora para aqueles que estão deslocados. Eu vou usar dois termos aqui juntos. Nós falamos de refugiados e deslocados. Refugiados são aquelas pessoas que cruzam fronteiras em função da perseguição que sofrem, cultural, política, religiosa e assim por diante. E deslocados são as pessoas que são forçadas a saírem do seu lar, mas não cruzam fronteiras. Okay? Elas vão para uma outra parte do seu país que é mais segura. Então, nós servimos tanto aos refugiados como a comunidades também de deslocados. E o que exatamente a Beyond Borders, que é o nome em inglês para esse Ministério Além Fronteiras, faz? Nós temos 3 áreas de trabalho. A primeira delas é que nós criamos acesso à educação para crianças refugiadas por meio de patrocínio. Então, esse ministério, depois eu vou dar para vocês alguns exemplos de onde isso tem acontecido. Esse ministério de patrocínio das crianças para que elas tenham acesso à educação é um ministério novo dentro da Teach Beyond, porque a Teach Beyond não faz patrocínio de crianças. Geralmente, a Teach Beyond trabalha com escolas bilíngues e vários projetos educacionais, mas não patrocínio. Então, esse é específico desse ministério com refugiados. Vamos adiante. A segunda área de trabalho é que nós desenvolvemos e fornecemos currículos e treinamento para facilitar o aprendizado e a cura, que a gente chama. Talvez essa palavra não seja melhor em português, mas a ideia toda é que, através de educação e dos materiais que a Beyond Borders cria, que a gente esteja proporcionando, então, aspectos de cura das experiências traumáticas que pelas quais os refugiados passam. Então, esse livro aqui é um material que eu estou diretamente envolvido, esse projeto chamado Journeys, que significa viagens. E esse é um projeto de criação de um currículo material em inglês que tem elementos de educação pós-trauma para serem usados com as crianças de 6 até 15 anos. Então, eu fui chamado para esse ministério da Teach Beyond para o envolvimento diretamente na criação desse currículo. Então, um pouquinho mais tarde, eu vou mostrar para vocês o contexto onde esse currículo está sendo usado. E esse é um projeto que, a princípio, tem 3 anos. Ele é um material que não existe no mundo, né? Nós trabalhamos com uma equipe de mais ou menos 15 pessoas dentro da Teach Beyond que tem trabalhado com refugiados e outras organizações cristãs também que trabalham com refugiados. E descobrimos que não existia um material especificamente desenhado, criado para os refugiados, né? Então, estamos falando aqui de um material de inglês, de ensino de línguas, mas que compõe todos os elementos essenciais e diferenciais para uma educação com refugiados. Então, tem sido um projeto bastante interessante a nível de equipe, mas também para Teach Beyond como organização, e já tem despertado o interesse de várias outras organizações cristãs que trabalham com refugiados também.
em função da não existência desse material. Então, talvez em outro momento eu possa explicar para vocês por que não existe, mas não existe, né? E nós mesmos ficamos surpresos com isso. Vamos adiante. E a terceira e última área, então, é que nós apoiamos outras organizações que trabalham com refugiados e que têm projetos na área de educação, dando um apoio, então, com material, com treinamento e assim por diante, para que elas possam também, de forma mais efetiva, ter um ministério que envolve educação com os refugiados. Vamos lá. Então, aqui vem a parte interessante. Agora, onde é que nós temos parceria? Onde é que nós estamos trabalhando? Então, o primeiro trabalho começou em 2016, na ilha de Lesbos, na Grécia, que era o primeiro ponto de entrada dos refugiados na Europa, ou na União Europeia, considerando que a ilha fica a 12 quilômetros da costa da Turquia. Então, se vocês forem para casa e olharem no Google Mapas e procurarem a ilha de Lesbos, vocês vão ver que a proximidade com a Turquia é muito maior do que com a parte continental da Grécia, por assim dizer. Então, nessa ilha, que tem recebido refugiados desde 2015, nós estávamos envolvidos num campo de refugiados chamado Moriá, que foi o primeiro campo de refugiados na ilha. Moriá tinha espaço para 3.000 pessoas, em 2020 chegou a ter 21.000. Então, era uma situação assim, realmente impossível de ser administrada. E esse campo pegou fogo no final de 2020. E ali nós tínhamos 50 organizações cristãs fornecendo uma variedade de serviços e várias organizações também oferecendo educação para os refugiados nesse campo que tinha virado um cortiço, na verdade, em função da falta de estrutura. Quando Moriá queimou, o governo grego, então, relocou os refugiados para essa área aqui, que é mais bonitinha, que é uma área militar, perto da capital, o espaço físico muito maior, criou uma infraestrutura de ruas, de esgoto, de banheiros e assim por diante. E, nesse processo, a Beyond Borders, ou a Teach Beyond, foi escolhida como a única organização que forneceria educação para as crianças, de 6 a 12, dentro do campo de refugiados. Então, nós somos de uma situação onde nós estamos competindo com várias outras organizações cristãs, oferecendo educação para um contexto onde nós éramos os únicos, a única organização oferecendo educação. Então, nesse contexto, a criação desse currículo se tornou ainda mais importante e que ela tomasse um rumo e tivesse uma direção de uma concretização do currículo e uma implementação do currículo dentro do campo de refugiados. Vamos adiante. Então, aí vocês têm uma foto do nosso contexto de sala de aula. Nós ficamos 4 anos dando aulas em tendinhas assim, que tinham que ser colocadas todos os dias. Depois, no final das aulas, tinham que ser retiradas. E as aulas aconteciam assim, nesse contexto ao ar livre, inverno, verão, qualquer estação. Se a gente vai adiante, a gente vai ver outras fotos. E no ano passado, o campo de refugiados recebeu a doação de uma organização da Noruega, de 15 containers e a criação de uma área de educação. Então, agora nós temos então um espaço coberto, com aquecimento, com quadro, com materiais que a gente pode, então, trabalhar com as crianças, né? E essa foto aqui mostra um pouco dessa área de educação, né, com os containers. A gente não tem permissão para tirar fotos, né? Então, todas as fotos tem que pegar as crianças de costas, ou senão o rosto tem que ser, né, aí, como é que se diz em português? Coberto ou pixelado, lá sei eu. E na Grécia também nós temos um segundo projeto, que é em Atenas, com uma organização que já existe há 10 anos e começou oferecendo festinha de aniversário para as crianças, os filhos dos refugiados, em função de que os pais não tinham condições de né,
fazer uma festinha de aniversário para as crianças. Então, o fundador da organização é esse simpático homem. Aí, da esquerda, ele é um refugiado iraniano que mora na Grécia já há 10 anos. E ele fundou a organização, então, com um parceiro da Alemanha. E, nesse contexto, nós oferecemos aulas de inglês online, então, para os refugiados, principalmente do Irã e do Afeganistão, que são países vizinhos e culturas parecidas, idiomas parecidos também. Então, refugiados do Afeganistão, Irã e da República Democrática do Congo. Vamos lá adiante. O terceiro projeto é no país chamado Níger, na África, na capital Niamey. Nós temos um casal da Titbion trabalhando com refugiados da Somália, do Iêmen e do Sudão do Sul. E é um projeto diretamente com o Comissariado de Refugiados das Nações Unidas para a educação de adultos, de 16, 17 adiante. Vamos lá. O segundo grande projeto, o terceiro grande projeto, é esse na Etiópia, em Cora, que é um bairro da capital Addis Ababa, onde existe um lixão. E nós estamos tirando as crianças do lixão e oferecendo educação numa espécie de programa contraturno. As crianças recebem 2 refeições e a ideia final é a introdução à escola, ao sistema escolar regular. Né? Então, elas vêm do lixão para esse programa contraturno e depois de 1 ano ou 2, elas então têm acesso às escolas regulares. Isso vai passando, tem umas fotos aí de algumas crianças desse projeto em contexto de sala de aula melhor. Isso daí nós temos um quarto projeto que é na Romênia, com orfanato, porque nós trabalhamos com refugiados e deslocados, mas também com outros grupos de crianças marginalizadas ou abandonadas. Então nós temos esse projeto pequeno na Europa. E o último projeto que eu quero apresentar para vocês é este na Uganda, onde eu estive visitando em maio. Aqui nós temos um projeto na cidade de Mubende, que fica a 3 horas da capital Kampala, com um grupo de refugiados da República Democrática do Congo, cujo esse simpático senhor aqui é o pastor Prosper, né, nome estranho, Prosperidade é o nome dele. Então, o pastor Prosper é o pastor dessa comunidade de mais ou menos 400 refugiados de uma tribo chamada Banyamulenge, e eles têm 150 crianças, então, que fazem parte dessa comunidade. No momento, a gente pode ir adiante, no momento, a Beyond Borders está levantando fundos para que eles construam a igreja e escola, né? Porque a comunidade não tinha sua própria escola, não tinha sua própria igreja, então a gente está fazendo essa parceria junto com eles. Isso aí, vamos adiante. Então, aqui na esquerda, a diretora global desse Ministério com Refugiados, o pastor Prosperidade, e o garoto maroto aí da esquerda vocês conhecem. Então, contexto um pouco aqui das crianças. Nós tivemos uma refeição juntos com a comunidade e as 150 crianças vieram. Então, nós estamos falando aqui de um contexto também nacional, onde fazer uma refeição por dia é o padrão. Então, dentro de uma comunidade de refugiados, a questão da comida em si é bastante escassa. E nessa realidade da África Central, a questão da comida realmente é um tema presente, né, em função toda da estrutura do país, da economia, da agricultura em si. Vamos adiante. E, então, na Uganda, nós também visitamos um projeto num campo de refugiados perto da fronteira com a Ruanda, chamado Nakivale, que é o 8º maior campo de refugiados do mundo, com 150 mil pessoas. Então, tem uma entrada militar, ainda se viaja na meia hora até chegar no campo de refugiados na cidade. E aqui nós somos convidados a participar de um projeto também com refugiados do Congo, daquela mesma tribo da nossa comunidade lá, a tribo Banyamulenge. Então, nós temos aqui 150 crianças de idades de 5 até 18, que precisam de educação. Então, hoje, dentro do campo de refugiados, existem
9 escolas fundamentais, 4 escolas de ensino médio, mas só 27% das crianças atendem a escola ou vão à escola. Então, esse projeto está tentando especificamente atender as necessidades das crianças dessa tribo Banyamulenge. Então, essa foto aqui é a sala de aula. Eles têm 150 alunos e um prédio com 4 salas de aulas, mais ou menos de 3 por 3, onde ficam até 50 crianças, né? Então, sem lápis, sem caderno, enfim. E a foto da esquerda é uma aula de alfabetização, então, dentro de uma igreja que existe lá no campo de refugiados, mas também com um grupo bastante expressivo. Então, qual o desafio aqui? Porque a gente pensa, tudo bem, né? Quer fazer educação, faz educação, vai lá e ensina as crianças. Nós estamos falando aqui de um contexto onde os refugiados são do Congo, eles falam a sua língua tribal, mas a língua oficial do Congo é o francês. Então, a educação no Congo acontece em francês. E eles estão refugiados na Uganda, que é uma ex-colônia britânica, onde, apesar de ter suas línguas tribais, a educação acontece em inglês. Então, nós temos aqui, tanto na comunidade Mubende como aqui, geralmente 3 grupos de crianças. Nós temos crianças que chegaram antes da idade escolar e aprenderam inglês o suficiente para poder irem à escola local. Tudo bem, aí tranquilo, né? Inseriram na escola local, tudo bem. Nós temos um grupo hoje de adolescentes naquela comunidade de Mubende, entre 17 ou 15 e 18 anos, que chegaram já tendo estado na escola, no Congo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, e não podiam continuar a escola em função do idioma. Então, eles perderam o trem. Perderam o trem e hoje precisam de uma educação vocacional, outro tipo de educação que os permita, então, se integrarem na sociedade na Uganda, no sistema escolar ou no contexto de trabalho. Vamos adiante. Então, aí vocês têm a próxima sala de aula. Então, aí esse 3 por 3 com 50 crianças. Então, vocês veem que é um contexto bastante precário. Os professores aí, entre nós, né, que ficam pensando como é que se faz educação num contexto assim. E o último projeto, últimos slides que eu quero mostrar para vocês, é sobre um projeto na Moldávia, que é um país pequenininho do lado da Romênia, mas também é vizinho da Ucrânia. Então, vocês têm acompanhado a situação na Ucrânia, e a Teach Beyond já está presente na Moldávia há 15 anos, existe um escritório, lá uma sede da Teach Beyond. Então, nesse ano, em abril, nós começamos então um projeto na Moldávia para recebermos famílias e as crianças também que entram na Moldávia como refugiados, tentando oferecer educação e apoio e ajuda humanitária, enfim, para as famílias e as crianças lá. Então, próximo slide. Então, aí, em maio, fizeram uma festinha com as crianças, com as famílias, de boas-vindas e tal. E isso aí. Tá joia. Então, espero que essa apresentação tenha dado para vocês uma ideia do que nós também temos feito aí pelo mundo em termos de educação para os refugiados. É um desafio muito grande em função dos vários contextos, né, nas quais nós estamos trabalhando. Então, cada localidade, cada campo de refugiados é um contexto diferente, apresenta desafios diferentes e assim por diante. Então, orem pelo ministério mesmo da Teach Beyond entre os refugiados, que é um ministério novo, e a organização como toda está ainda aprendendo a como trabalhar com os refugiados. E por mim, especificamente em função desse projeto, da criação desse material, que é importante, e é um material que vai ser reproduzido em outros contextos onde a Beyond Borders tem um ministério. Então, nós tivemos assim a felicidade de ter um ilustrador
Na equipe, nós criamos personagens que se parecem com as crianças no campo de refugiados, e cada contexto, então, vai demandar uma adaptação desse material. Então, isso aí. E, num outro contexto, eu abriria para perguntas, comentários, mas acho que a gente vai adiante aqui, né? Vamos voltar para o Salmo 107, então, que eu quero fazer uma reflexão lá, baseado nessas fotos, nesses slides, nessas ideias aí que vocês ouviram. O Salmo 107 é um salmo que nos convida a participar do sofrimento das pessoas em movimento, né? O começo do salmo fala dessa ideia das pessoas estar vindo do sul, do norte, do leste, do oeste. Então, para mim, esse salmo me levou a pensar não só no ministério que a gente tem feito com refugiados, mas em todos os contextos migratórios, por assim dizer, que estão acontecendo no mundo. Infelizmente, o que a gente ouve nas notícias é simplesmente uma fração do que acontece, né? A Ucrânia tem ganhado bastante atenção em função de ser um país da Europa, mas existem centenas de situações pelo mundo, pequenas e outras não tão pequenas, né? onde existe o contexto de guerra, de fuga, de refugiados. Então, esse salmo me leva a pensar em todos esses contextos, né? No refugiado, as pessoas que estão no caminho, o imigrante, o estrangeiro, o andarilho. E, de certa forma, esse processo todo é algo que Deus tem visto, né? E existem dois aspectos de reações, né, à questão dos refugiados. Então, a gente olha as notícias, vê o que está acontecendo. A gente ouve, talvez, o governo alemão quer receber, não quer receber, né? Esse país está aberto, aquele país está fechado. Os imigrantes vão roubar o emprego das pessoas. Quer vir, não pode vir, tem benefício, e assim por diante. Então, nós temos várias questões aí políticas, econômicas, que são mencionadas no contexto dos refugiados. Portanto, como cristãos, nós também precisamos perguntar o que Deus está fazendo, né? Porque existe uma dimensão aí que Deus está olhando, faz parte disso, né? Então, para mim, esse salmo me faz lembrar dessas pessoas que também estão a caminho da cruz, por assim dizer. Que Deus conduz a história delas com a intenção de trazê-las à cruz. E elas vêm de todos os lados. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, né? Hoje em dia, Caxias, a gente não precisa ir para o Haiti ou para o Senegal, né? As pessoas estão aqui, né? O que Deus está fazendo? Então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês também, esse ano o mundo atingiu 100 milhões de refugiados. Primeira vez na história. 100 milhões de pessoas. E a cada 4 segundos, alguém é forçado a deixar o seu país. Então, a gente pensa aqui de novo. Haiti, Senegal, Afeganistão, Sudão do Sul, Ucrânia. Sim. Né? Vários contextos aí do mundo. Então, a cada 4 segundos, uma pessoa precisa fugir. E, de novo, o Salmo nos leva a pensar nessas pessoas em trânsito, né? No seu medo, sua dor, sofrimento, e que o Senhor vai salvar elas da angústia delas. Então, a gente confia que o Senhor levará essas pessoas, ou essa situação de estresse e violência, como o Salmo diz, há uma história de redenção e de libertação, para salvar essas pessoas de um contexto de opressão para um lugar onde elas possam experimentar um pouco mais do shalom, da paz que Deus tem para elas. Então, isso é uma esperança muito joia para eles e para nós também, né? Porque esse aspecto de sofrimento, né? Todos nós passamos por situações de sofrimento. Então,
O Salmo fala dessas pessoas que vêm de todas as regiões do mundo, mas está falando para nós também. É a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento. E que Deus está interessado em nos trazer salvação. O Salmo começa então com essa expressão, diz que o redimido do Senhor diga isso, que reúnam todas as pessoas das terras do leste, do oeste, do norte e do sul. À medida que o Salmo vai andando, a gente tem aí uma dança entre as angústias e as dores e a salvação e a paz e a libertação que Deus traz. Então o Salmo começa com várias expressões dessa diversidade, né, desse testemunho de sofrimento. E todos esses versos começam com, na minha tradução aqui, com a palavra alguns. Então nós temos no versículo 4, alguns vagavam por desertos e terras áridas, não encontrando caminho para a cidade onde pudessem se estabelecer, blá, 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 blá. O verso 10, alguns sentaram-se na escuridão absoluta, prisioneiros sofrendo em correntes de ferro. O versículo 17, alguns se tornaram tolos através dos seus caminhos rebeldes, sofreram aflição e iniquidades. 25, alguns saíram para o mar em navios e eram comerciantes. Então a gente tem uma sequência aí de uma exposição de vários grupos de pessoas que estavam sofrendo, dessas pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Então a gente pode perceber também que nos 4 cantos do mundo há adversidade e sofrimento. E daí, seguindo esse sofrimento todo, algumas passagens diziam que algumas choraram, algumas desprezaram, algumas detestavam, algumas cambaleavam. Então, a gente está falando de uma reação humana ao sofrimento. Uma reação humana que todos nós temos e uma reação que o mundo tem, o mundo sem Deus tem. O que se faz com o sofrimento? Né? Como é que se lida com isso? Como é que eu lido com isso de forma pessoal? Ou como é que se lida isso com o sofrimento de forma coletiva? E a gente sabe que essas reações são reações nossas também. Eu choro, xingo, né? Perco as forças. E o versículo 27 diz que eles estavam nessa situação em direção ao juízo final. Em direção a um juízo final onde eles permaneceriam nesse deserto, nessa escuridão, nas profundezas da aflição, no tumulto do mar. Então, a princípio, o sofrimento deles não tem solução, não por eles mesmos. E esse sofrimento leva a um juízo final. Um juízo final que é uma destruição. De novo, quando eu olho para a situação dos refugiados, isso é uma questão que a gente pensa com muita frequência em função do nível de sofrimento. Né? E pensamos como é que Deus pode fazer parte dessa história. Né? Como é que Deus pode entrar nessa história e trazer essa redenção, consolo. Então, se a gente vai adiante, a gente começa a ver, então, que o clamar dessas pessoas tem uma resposta. Aí nós vemos no versículo 8, no 15, no 21 e 31. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Daí no 6 diz, então eles gritaram para o Senhor em seus problemas e Ele os libertou da sua angústia. Levou para um caminho seguro, para uma cidade onde eles poderiam se estabelecer. Então aí Deus entra na história pelo clamor das pessoas. O versículo 13, também respondendo à situação de sofrimento, diz, então eles choraram para o Senhor em seus problemas e Ele os salvou da sua angústia. Ele os tirou da sombra da morte e rompeu suas correntes. O versículo
19 diz: então eles choraram para o Senhor em seus problemas, e Ele os salvou da sua angústia. Ele os enviou sua palavra, os curou e os livrou da morte. E assim por diante. Então, de novo, esse consolo é para mim e para ti, né? Esse é um consolo para mim de que no momento de sofrimento eu sei que eu posso clamar, que eu posso gritar, que eu posso orar, que eu posso pedir, e que Deus está presente nesse momento da minha vida. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma relação ambígua com Deus em relação ao sofrimento, né? Muitas pessoas dizem: no momento mais difícil eu não senti que Deus estava presente. Por outro lado, muitas pessoas, olhando para trás depois de um tempo, veem que nesse momento de angústia é o momento que Deus mais estava presente. E que o cuidado dele, a graça dele, a salvação dele, a libertação dele é que realmente é o que nos permite sair dessa situação de sofrimento, angústia e assim por diante. E é encorajador aqui no Salmo que ele parece estar dizendo: façam isso, gritem, clamem, orem, esperneiem, porque o Senhor responde. E, de novo, essa é uma esperança que nós temos para nós, mas para todas as pessoas ao nosso redor, para o sofrimento que existe no mundo, não só dos refugiados, mas tantas outras situações que temos. Vizinhos, família, amigos, a gente não precisa ir tão longe, né? Claro que hoje a gente está olhando aí para um contexto macro de situações no mundo que são bastante pertinentes para a nossa realidade, mas eu sei que nenhum de nós precisa ir muito longe para entender a realidade dessa passagem aqui. Então aí a gente vê também que esse clamor de Deus, ou esse clamor das pessoas para a libertação que Deus traz, para a salvação que Deus traz, para o consolo que Deus traz, também traz o que eu vou chamar aqui de uma redenção coletiva, né? O que eu quero dizer com isso? Que juntos como comunidade nós podemos experimentar esse shalom de Deus, a salvação de Deus, a libertação de Deus, a cura que Ele traz para cada um de nós de forma individual. E que a forma como Deus trabalha na nossa vida, na verdade, é muito encorajador para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E a gente vê na vida um ciclo. Hoje eu estou sofrendo, o Edgar está bem, louvando ao Senhor, né? Em paz, experimentando esse shalom. Amanhã talvez seja diferente. O Edgar vai estar no momento de angústia e eu vou estar no meu momento que eu estou experimentando esse shalom, essa paz, essa graça de Deus. Então Deus nos convida para experimentar essa redenção dele também de forma coletiva, para que nós sejamos encorajados de que Ele está presente e Ele escuta, e Ele vem e nos resgata e nos salva. E, de novo, essa é uma esperança que a gente traz. A comunidade em Mubende, na Uganda, é uma comunidade cristã, né? Então, como é que uma comunidade daquelas se relaciona com a família de Deus que faz parte do mundo? Num contexto de sofrimento. E muito desse sentimento de família é compartilhando com eles a redenção que Deus traz. E a salvação que Ele traz, claro, em primeiro lugar. Mas uma redenção que não é só para nós como indivíduos, mas uma redenção também para uma comunidade toda. Que Deus quer vê-los bem integrados, trabalhando, fazendo parte daquela comunidade. O que eu acho muito legal é que o pastor Prosper tem essa visão. Ele diz: nós somos refugiados aqui, mas nós queremos abençoar Mubende, nós queremos abençoar as pessoas da Uganda, né? Nós queremos abençoar a cidade, nós queremos ser sal e luz aqui. Dentro dessa ideia de que a redenção que Deus vai trazer para a comunidade vai também se transformar em sal e luz na comunidade onde eles vivem, naquela cidadezinha pequena de Mubende.
Um filósofo judeu medieval chamado Moisés Maimônides disse que nós, como cristãos, ou os judeus, ou quem tem uma fé teísta, acredita em Deus, que deveria viver sempre declarando ou falando ou repetindo o versículo em Êxodos 22, capítulo 20, versículo 2, que diz: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito, fora da casa de escravidão. E eu acho isso muito legal, porque a gente sabe que o povo de Israel vivia e ainda vive, e certas cerimônias são diretamente relacionadas ao êxodo do Egito. E que quando Deus pedia para o povo de Israel cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, que é uma ordem muito presente no Antigo Testamento, Deus lembrava que o povo tinha estado nessa situação de escravidão, né? E, de novo, acho que a gente pode relacionar isso de uma forma pessoal, né? Os nossos momentos de escravidão, e Deus nos libertando disso. Às vezes nós podemos testemunhar isso como comunidade também. Igrejas passam por momentos de seca, né? Onde a experiência é mais árida, onde a gente talvez se sinta mais oprimido, dependendo do contexto. E, obviamente, os refugiados vivenciam muito essa situação de escravidão. Apesar de não estarem presos e serem literalmente escravos, eles têm uma limitação muito grande do que eles podem fazer ou não fazer onde vivem. E isso também se relaciona à nossa história, de novo, né? O meu bisavô estava num contexto lá na Itália bastante pobre e sofrido, e a gente sabe disso, né? E essa vinda à Nova Terra foi uma busca de algo novo, de uma vida melhor, de uma libertação, de um contexto mais vivível, por assim dizer, se existe essa palavra. Então, a gente vivencia esse processo de trânsito, por assim dizer, dos nossos momentos de sofrimento em direção à libertação que Deus nos dá, né? Eu gosto muito, o pastor Próspero diz: eu não sou refugiado, eu estou em trânsito, né? E de novo, acho que é uma relação que nós podemos fazer, né, de forma pessoal com o sofrimento de outras pessoas e de outras comunidades. Nós também estivemos no cativeiro espiritual, e dependemos da libertação de Deus, da presença de Deus, da salvação de Deus, né, nas nossas vidas. Esse texto, de muitas formas, nos chama a termos um olhar mais abrangente, né? O texto começa nos convidando a olharmos para o norte, o sul, o leste e o oeste. E ele nos convida a olharmos para esses 4 pontos da bússola, porque o Evangelho nos convida a compartilhar do sofrimento dos outros e amar o nosso próximo, né? Então, nós somos encorajados pela mensagem bíblica e pelo Evangelho a, em certos momentos, parar de olhar para o meu próprio umbigo e, então, né, olhar em outras direções e tentar entender o que Deus está fazendo, né? Não só na minha vida, na minha família, no meu vizinho, na minha igreja, mas além disso. Então, é um convite que nós não podemos recusar. O Evangelho nos chama a lembrar do vizinho, a carregar o peso e a carga que outros têm sobre os nossos ombros, e a dor que outros têm no seu próprio coração, na sua história de vida, né? Não é um chamado fácil, mas é um chamado. E, de novo,
o cumprimento desse chamado, desse encorajamento que Deus nos dá de dizer, olhem adiante, é vivido de uma forma muito mais leve em comunidade, né? Por isso que eu digo, essa comunidade aqui, a Igreja do Piedécimo, pertence a essa história aqui. Então, de certa forma, de muitas formas, vocês já têm olhado para o norte, sul, leste, oeste, no desejo do coração de vocês de estarem apoiando outras pessoas que estão em outros contextos, onde existem outras formas de sofrimento também. Então, a passagem também, por fim, nos chama a questionar o nosso próprio senso de egoísmo, né? Que ainda é o de egocentrismo, que ainda faz parte da vida de cada um de nós, né? Ninguém está imune a isso. E as Escrituras estão aí para nos lembrar, né? E nos encorajar em certos momentos, dizer, tá bom, né? Não sou só eu, mas né? Eu preciso ir adiante. E de certa forma, as Escrituras desafiam o nosso senso de conforto e segurança. Nós somos chamados a cumprir o mandamento do Senhor para amarmos o próximo, né? Que é um grande desafio, Eu sei que cada um de vocês deve ter aquele vizinho chato, que a gente sai de casa e pensa assim, espero que o vizinho não está saindo na mesma hora, né? Mas Deus nos chama a isso, a amarmos o nosso próximo, como uma expressão mais clara do amor de Cristo, né? Que Ele tem por cada um de nós, e também como um testemunho da presença do reino de Deus aqui entre nós, né? Então, eu sei que vocês sabem vários versículos aí que dizem que é através do nosso amor que, né, Cristo vai ser conhecido. De novo, que é um grande desafio. Então, espero que esse salmo tenha sido encorajador para vocês. Eu sei que não é um dos salmos mais alegres, né, que fala de bastante angústia e dor, mas é um grande testemunho também da salvação que Deus traz e da forma como Ele espera que nós clamemos pela redenção, pela salvação que vem dEle. E espero que seja encorajador também para o ministério que vocês têm aqui em Caxias, mas também para esse olhar que vocês têm tido pelo mundo, né, apoiando missões em vários lugares do planeta, sabendo que vocês estão participando também, né, do que Deus está fazendo aí pelo mundo e de como o reino dele continua expandindo. Então, deixa eu fazer uma oração juntos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer por essa oportunidade de compartilhar com esses queridos irmãos sobre o que tu tens feito dentro da Teach Beyond e desse ministério com refugiados. Obrigado pela tua palavra, que é encorajadora e nos desafia de muitas maneiras também a olharmos com um olhar mais abrangente o que tem acontecido nas nossas comunidades e no mundo. E peço que tu dê a cada um de nós, de forma individual e como comunidade, a tua sabedoria, a tua graça, o teu discernimento, o teu Espírito Santo, para que possamos ser o sal e luz a qual tu tens nos chamado. E que possamos viver também esse amor, amor teu, amor que vem de ti, dentro da nossa comunidade cristã. E que esse amor também se transborde além dessas portas e janelas adiante. Obrigado pela fidelidade dessa igreja em estar apoiando o ministério da Teach Beyond e a nossa família em especial. E peço que tu derrame bênção sobre a liderança e os membros e que fortaleçamos essa parceria, essa união e essa participação no mundo como família que somos em ti.
Eu te agradeço no teu nome, Jesus. Amém.